Olá a todos e todas, bem-vindos a mais um Canabinal, o canal de notícias dos canabinoides. Eu sou Eliana Rodrigues e hoje vou trazer um artigo muito importante sobre a atividade antidepressiva e o CBD. Sabemos que existem muitos tipos de depressão e que fatores genéticos e ambientais são envolvidos nessa patologia, né? Mas nós vamos olhar apenas para uma delas, que é o transtorno depressivo maior, também conhecido como TDM. Ele é definido como um transtorno psiquiátrico incapacitante, caracterizado por perda da satisfação e interesse em realizar as atividades do dia a dia, por pelo menos 2 semanas. Acompanhado também de sono e da desregulação alimentar. Também estão envolvidas alterações psicomotoras, sentimento de culpa e, em casos mais graves, também pensamentos suicidas. Então vamos ver? Mas antes, não se esqueça de curtir o nosso canal para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Vamos lá! Bem, o título do artigo de hoje é Evidência emergente para o efeito antidepressivo do canabidiol e dos mecanismos moleculares subjacentes. Esse artigo foi publicado em 2019 por autores do Brasil, da USP, de Ribeirão Preto, e da Dinamarca. Ele foi publicado no Journal of Chemical Neuroanatomy. Ele é um artigo de revisão. O que significa isso? Significa que os autores eles partem de estudos que já foram conduzidos sobre essa temática, organizam esses estudos e fazem uma análise. Então não é um artigo original, né? Não foram os autores que fizeram a pesquisa, mas eles organizaram e nos trouxeram isso com o objetivo de verificar se o CBD poderia ou não ser um potencial para o tratamento de casos de transtorno de depressão maior. Como eu já disse, um dos tipos de depressão. Então, os autores eles começam o artigo dizendo que eles foram o primeiro grupo a descobrir, né, a observar o efeito antidepressivo do CBD em animais de laboratório, ratos, camundongos. Isso aconteceu em 2010. E de lá para cá, vários outros artigos foram publicados com outros autores observando o mesmo, inclusive trazendo novas contribuições no sentido de observar que esses efeitos eram muito rápidos e que tinham uma grande durabilidade, que era um grande benefício isso para o caso de depressão, né? Então, esses autores, eles explicam que existem muitos desafios, né, quanto aos antidepressivos disponíveis sintéticos, né? Então, o primeiro deles é que eles demoram muito para agir, de 4 a 6 semanas. Também, de 40 a 45% dos pacientes, a gente observa que a resposta é parcial ao medicamento, ou mesmo não tem resposta, né? O medicamento não funciona. E ainda os autores discutem que esses antidepressivos que nós dispomos, eles agem apenas nos sistemas que a gente tem, né, no cérebro, sistemas monoaminérgicos. Quais seriam esses? Né? Os sistemas noradrenérgico, como vocês estão vendo no quadro ao lado, sistema serotoninérgico e o sistema dopaminérgico. Então nós já vimos na aula de conceitos essas questões, voltem lá se vocês tiverem dúvida. Então, os autores discutem o que a gente busca. Buscamos medicamentos que sejam mais rápidos na ação, com menor reações adversas e com outros mecanismos de ação para além desses sistemas que já foi mostrado aqui anteriormente. E nesse sentido, o CBD ele se apresenta como uma molécula promissora, né? Uma vez que ele tem um amplo espectro de ação. Então eles agem nesses sistemas, mas agem em outros também. Por exemplo, no sistema serotoninérgico, no sistema glutamatérgico e no próprio sistema dele, que é o endocannabinoide. Nesse quadro ao lado, vocês estão vendo aqui, os autores discutem quais são as ações do canabidiol, então, nesses outros sistemas, né? Então, no primeiro momento, eles demonstram que o CBD, o canabidiol, inibe a FAAH, que é a enzima que degrada a anandamida. O que é a anandamida? Nós já vimos. A anandamida
é uma substância que o nosso organismo produz muito parecida com os fitocannabinoides produzidos pela planta, né? Então, se o CBD inibe a enzima que inibe, digamos assim, a anandamida, o efeito final, o que é? O aumento dessa substância, né, produzida pelo nosso organismo, disponível nesse sistema. Com o aumento dessa disponibilidade, existe um favorecimento na ligação da anandamida com alguns receptores do nosso organismo, que são CB1, CB2, que já são os receptores clássicos do sistema endocannabinoide, que nós também já explicamos isso, e também com um terceiro receptor, que é o vaniloide 1, também conhecido como TRPV1. Mas como é que a anandamida age nesses receptores? Age de forma agonista. Então vamos explicar o que é isso. Agonista é um fármaco, uma droga, uma substância que se liga a um receptor e essa ligação gera uma ação positiva. Então vocês estão vendo na figura ao lado que a chave dessa fechadura, né, uma representação esquemática, apenas para fazer uma analogia, a chave seria a anandamida, né, ou uma outra droga, e o receptor seria a fechadura. Que receptor? CB1, CB2, TRPV1. Então, quando a anandamida se liga a esses receptores, que é altamente específica a ligação, ela desencadeia uma ação de modo positivo. Mas o CBD pode também se ligar, né, diretamente, não via anandamida, né, mas diretamente nos receptores CB1, CB2 e também no TRPV1. Mas de uma forma diferente, ele pode agir como um modulador alostérico negativo. Já vou explicar, né? Então ele se liga a esses receptores num sítio fora do sítio principal de ligação do agonista, impedindo a ação desse agonista principal. Então, conforme está mostrando no quadro aqui ao lado, imaginem que exista uma porta, né, com chaves e fechaduras, ou seja, com agonistas e receptores, e que eu tenho, né, como a chave principal, o agonista principal, mas eu também tenho uma chave secundária ali, né, com o receptor secundário. Então o que o CBD faz? Ele não age aqui como uma chave principal, ele vem como um secundário aqui, nesse outro sítio, que não é o sítio principal, e ele inibe a ação desse agonista que está no sítio principal. Então, o efeito final, o resultado final qual que é? A inibição. Então, ele não deixa o agonista principal, aqui na chave principal, agir, porque ele está agindo aqui embaixo, né? Então, isso também se observa nessa outra imagem, agora um pouco mais realista, né? Que mostra aqui, então, tudo isso para vocês verem que, no final, a ação é inibitória. E, finalmente, existe ainda uma outra forma do CBD agir nos nossos sistemas, que é sendo um agonista, de novo, a gente já sabe que é um agonista, agora dos receptores serotoninérgicos, glutamatérgicos e opioides. De novo, promovendo o quê? Uma ação, um disparo, um efeito positivo, conforme mostra também o quadro ao lado. Bom, os autores discutem que não existe só esse mecanismo via sistemas, mas também existe um mecanismo via molecular. E isso também interessa muito, né? Então, eles explicam que o CBD ele induz alterações celulares e moleculares em regiões cerebrais relacionadas à depressão, né? Como? Aumentando as sinapses, ou seja, aumentando a comunicação entre as células do cérebro, que são conhecidas como neurônios, no córtex pré-frontal, e também aumentando a formação desses neurônios no hipocampo. Isso é altamente favorável porque sabemos que tanto o córtex pré-frontal quanto o hipocampo são áreas do cérebro envolvidas com estresse e depressão. Então é muito importante para os tratamentos de depressão, uma vez que tanto a questão da sinapse quanto da formação de neurônios está diminuída nesse tipo de doença. Um dos itens que os autores também trazem é sobre o volume de artigos que já foram publicados de estudos pré-clínicos, ou seja, com animais de laboratório, né? Então na tabela ao lado a gente pode ver que foram realizados
pelo menos 14 estudos sobre isso. E o que eles mostram, né? Mostram que o CBD ele pode ser útil para potencializar o efeito dos antidepressivos que já vêm sendo utilizados pelo paciente, no caso os ratos e os camundongos, né? Também mostra que o uso agudo, ou seja, uma única dose por injeção em ratos ou camundongos do CBD causou um rápido efeito antidepressivo e que ele durou por cerca de 1 semana. Então isso é muito favorável, né? Porque a gente já viu que os antidepressivos clássicos demoram semanas para começar a agir, né? Então, o que eles concluem é isso, né? Que todos esses estudos que foram realizados com camundongos e ratos, ou de forma aguda, uma única dose, ou subcrônica, algumas semanas, ou crônica, meses, traz esse efeito farmacológico que é antidepressivo. E humanos? Bom, quanto aos estudos em humanos, eles fazem falam sobre várias coisas, em resumo, o que se precisa é de mais estudos, porque ainda os dados são inconclusivos. E aí eles concluem o estudo, essa revisão, dizendo que, por décadas, os estudos que foram conduzidos com ratos e camundongos demonstram efeito antidepressivo, sem nenhum tipo de dúvida, e que necessitamos de mais estudos robustos para os seres humanos. E que também o CBD se mostra como uma molécula muito importante no tratamento da depressão, porque age rapidamente quando comparado aos antidepressivos clássicos, que a gente também já falou, com menos reação adversa. Então, quais seriam as reações adversas do CBD? Boca seca, fadiga, diarreia, perda do apetite. Então, quando comparado aos outros, é menor. Também falam que ele pode ser um medicamento muito útil isoladamente ou em associação com outros antidepressivos. Bem, então eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e que na semana que vem a gente possa estar junto, porque eu vou trazer um artigo muito interessante sobre insônia e os canabinoides. Eu aguardo vocês lá.